Alô você, estamos de volta. E aí, beleza? Tranquilos? Numa boa? Muito bem, falamos aqui sobre a questão da apresentação do texto do padrão ofício e já chamamos atenção para o fato de todos os parágrafos deverem receber a numeração. Chamamos atenção para o tipo de fonte. O tipo de fonte é Times New Roman, tamanho 12, 11, 10 para texto, citação e rodapé, respectivamente. E avancemos. Quando você for formatar o texto, procure não exagerar em destaques. Cuidado com negrito, cuidado com itálico, sublinhado, letras de fontes diferentes. Não faça isso. Lembre-se, você deve ter uma apresentação sóbria, simples, discreta, nada muito berrante. Tá? Então, cuidado com esses excessos. A ideia é deixar um texto limpo, um texto elegante, um texto sóbrio. Cuidado com esses excessos, então. Outra coisa que precisamos considerar: impressão colorida em texto oficial. Posso colocar ali, eventualmente, vai que um item de prova te diz, aceita-se a impressão do texto oficial com predominância de preto, podendo-se utilizar eventualmente azul ou vermelho. Certo ou errado? Errado. O texto oficial é preto no branco, se bem que atualmente é preto no bege, já que a administração está utilizando, na maioria das vezes, papel reciclado. Mas, enfim, a impressão é preta. Conforme afirma aqui, a parte colorida, impressão colorida, é para anexo, ou então algum gráfico que apareça ou coisa assim. O texto em si sempre é preto. Colorido só para anexos, gráficos e por aí vai. Beleza? Avancemos. O espaçamento é simples. Não é um e-mail não. Muita gente acha que é um e-mail. Não é. O espaçamento é simples, entre as linhas. E o que acontece? Se você for colocar entre um parágrafo e outro, o manual prevê que você pode, inclusive, se o seu editor de texto tiver esse recurso, deixar um espaçamento de 6 pontos. Mas, enfim, 6 pontos. Mas, enfim, o espaçamento é simples. Se você conseguir programar o seu editor, você pode deixar, no caso, um espaçamento de 6 pontos entre um parágrafo e outro. Mas, se você não souber fazer essa programação, deixe apenas uma única linha do espaçamento simples, deixe uma única linha entre um parágrafo e outro. Beleza? Outra coisa, a impressão é feita em papel tamanho A4. É o que se deseja, tanto é que no caso, preferencialmente. Cuidado, porque parece uma coisa lógica, mas é errado. Se um item de prova disser para você, ofícios e memorandos são impressos em papel timbrado tamanho ofício. Já pensou um item de prova, pergunto para você? A correspondência oficial deve ser impressa em papel branco do tamanho ofício. Fala sério, não tem toda a lógica? Já que é correspondência oficial, tamanho ofício. Tá lascado. Tá errado. O tamanho preferencial é A4 e não o tamanho ofício. Então, cuidado, não é formato carta, não é formato ofício, é formato A4, preferencialmente. Tranquilos? Avancemos então. Outro ponto que requer a nossa atenção diz respeito à forma de impressão. Podemos imprimir frente e verso? Cuidado que isso aqui também dá uma dor de cabeça. A maioria de nós quer considerar que o ofício só pode ser impresso na frente. Atrás não pode. Pode, sem nenhum problema. Você pode imprimir frente e verso, desde que você faça isso com margens espelhadas. É até compreensível que você faça impressão frente e verso. Por quê? Economizar papel, pensamento ecológico, uma filosofia de sustentabilidade, né? Usar menos papel na administração pública. No entanto, ao fazer isso, ao você imprimir frente e verso, a margem deve ser espelhada. Para quem está se perguntando o que é isso, deixo aqui desenhar mais ou menos para você entender do que eu estou falando. Lembra as margens do padrão ofício? 5 em cima, aqui 3, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Pois é, esta é a frente. O verso vai ficar assim, ó. Observe como fica um espelhinho. Ou seja, a margem 3 aqui é do outro lado, 5, 5, 1,5 aqui, fica mais espelhada. Isso aqui é o verso.
Ou seja, quando você, no caso, vai imprimir de frente e verso, tem que ser margem espelhada. Para que isso? É só uma questão de ficar bonitinho? Não, não é isso, é uma questão de ordem prática. Veja, boa parte dos documentos oficiais acabam integrando processos. Imagine que você, no caso, vá colocar essa impressão frente e verso em um processo. Se você tiver impresso na frente aqui e não tiver respeitado a margem espelhada, a impressão do lado de trás vai vir para cá, ó, para o cantinho. Imagine que isso aqui vai integrar um processo. Você vai ter que furar aqui e furar aqui. Você corre o risco de arrancar um tampo do texto do outro lado. Além disso, se o texto ficar muito para o cantinho, você vai ter que arreganhar o processo para ler o cantinho lá, não é? Então, a ideia é que você traga a área de impressão toda para cá. Fica mais fácil para você ler e também você não tem esse problema de eventualmente furar o texto. E aqui, aproveito para fazer uma observaçãozinha bacana. Olha aqui, ó. Tá vendo esse pinguinho que eu pus aqui embaixo? Vamos ampliar. Espada justiceira, me dê visão, além do alcance. Aquilo ali embaixo não é uma bactéria. Não, professor. Não, e também não é um percevejo ou então uma pulguinha. Aquilo lá é o número da folha. Olha que beleza, o número da página. A numeração de página só começa a partir da segunda. Fica ligado. Parágrafos todos são numerados. Agora a página somente a partir da segunda. Pode ser impressão frente e verso, pode ser impressão só de frente. A partir da segunda é que você numera as páginas. Tranquilos? Beleza? E veja, é centralizado. Tranquilos? Muito bem. Posto isso, vamos recolher a espada justiceira. Oh, pronto, recolhemos a espada justiceira e vamos avançar. Muito bem, vamos lá. Última indicação que se dá acerca da apresentação do texto. Aqui não é bem da apresentação do texto, não. Seria a forma de você gravar o arquivo. Fala sério, Wagner. Até isso o manual diz? Até isso o manual diz. Ele sugere a forma de você gravar o arquivo. O arquivo sugere que você guarde de uma maneira tal a facilitar depois você encontrar aquele arquivo para, por exemplo, utilizar como base para um documento parecido ou coisa assim, entendeu? E o manual sugere que você faça assim, ó. Coloque o tipo, o número e aqui palavras-chave para você identificar o que está sendo colocado ali. Porque se você precisar de um documento parecido ou então informação assemelhada, só de verificar o nome, pronto, está resolvido o problema. Fala sério, quando é que você imaginou que uma prova de concurso ia te perguntar como se grava o nome de um ofício no computador? Fala, e olha que você tem aqui no caso possibilidade de questão interdisciplinar. Pode se perguntar a parte de informática e de redação oficial ao mesmo tempo. Então fica ligado nesse detalhe. Olha aí se fosse um memorando. Memorando, aqui está o número e aqui o tema que eu estou abordando no memorando. Então fica ligado, também isso é indicado pelo Manual de Redação da Presidência da República. Beleza? Bom, falamos bastante sobre o registro do texto. Após o texto, o que é que vem mesmo? O fecho. Estamos quase acabando. Vem o fecho. O fecho, como o nome diz, é para você fechar o ato comunicativo. Você, no caso, está concluindo a comunicação, você vai se despedir da autoridade com quem você falava. Atualmente, cuidado, só existem dois fechos, respeitosamente e atenciosamente. Qual é a diferença entre os dois? Respeitosamente é utilizado para autoridades de nível superior, inclusive o presidente da República. Fica ligado, fica ligado. Tem muita gente que acha que respeitosamente é só para a alta autoridade. É só para quem é Vossa Excelência. Cuidado. Respeitosamente é para qualquer um. Qualquer um. Basta que esteja acima de mim na hierarquia. Basta que esteja acima. Isso quer dizer que você precisa conhecer o mínimo da hierarquia dos cargos da administração. Não me parece que seja obrigação do candidato, mesmo porque o manual não traz essa informação. O Manual de Redação da Presidência Pública não traz a hierarquia dos cargos públicos. Mas há certos itens de prova que você só responde se você souber a hierarquia. Por isso, segura aí, ó. Normalmente o cara que é grudado no presidente do órgão é o secretário. Abaixo do secretário, você encontra o diretor.
Ou seja, as secretarias são divididas em diretorias. As diretorias, por sua vez, são divididas em coordenações, são divididas em unidades, e essas coordenações, unidades ou setores possuem chefes. Eis aqui a hierarquia básica. Lógico que isso vai variar de órgão para órgão, mas a base da hierarquia é essa. Secretário, abaixo o diretor e abaixo o chefe. Veja, digamos que o chefe vai mandar um memorando que seja para o diretor. Qual é o fecho? Respeitosamente. O diretor vai mandar um memorando para o secretário. O fecho é respeitosamente. O chefe vai mandar o memorando para o secretário, mais um motivo para ser respeitosamente. Guardou isso? Então, se for para superior hierárquico, respeitosamente. Todas as outras situações, atenciosamente. Se for superior, respeitosamente. Para todos os outros casos, atenciosamente. E só existem esses dois. Ah, professor, apareceu aqui cordialmente. Errado. Errado. Não existe cordialmente na norma de redação oficial. Só existem esses dois. Respeitosamente, para qualquer um que esteja acima. Em todos os outros casos, atenciosamente. O secretário manda uma correspondência para o outro secretário, atenciosamente. O diretor manda um memorando para outro diretor, o chefe manda um memorando para outro chefe, atenciosamente. O secretário manda um memorando para um diretor ou manda um memorando para o chefe, atenciosamente ao fecho. O diretor manda um memorando para o chefe, atenciosamente ao fecho. Ou seja, você utiliza respeitosamente para superiores hierárquicos, atenciosamente em todos os outros cargos, quando você tem inferiores ou então quando você tem iguais. Claro isso? Beleza? Qualquer outro tipo de fecho que apareça está errado. Só existem esses dois fechos aqui, respeitosamente e atenciosamente. Taranguelas. Finalmente chegamos ao último registro, a assinatura e a identificação do signatário. Bom, vale lembrar, a assinatura e a identificação do signatário é a única coisa que você coloca centralizado. Começamos, lógico, com espaço para assinatura, a pessoa vai ter que riscar em algum lugar. O nome da autoridade é grafado sempre em caixa alta, todas as letras maiúsculas, aqui no caso fulano de coisa e tal. E na sequência veria o cargo sempre com iniciais maiúsculas. Tranquilos? E eis aí a identificação da assinatura, o registro da identificação, o registro da assinatura e da identificação do signatário. Muito bem. Um item de prova afirma para você o seguinte: a indicação do signatário e do cargo ocupado, isto aqui, é informação imprescindível em toda e qualquer correspondência oficial. De novo, a indicação do signatário e do cargo são informações imprescindíveis em toda e qualquer correspondência oficial. Certo? Errado ou arriégua? E aí? Sou obrigado a colocar sempre em toda e qualquer correspondência oficial? Não, existe uma única exceção. Se você tiver uma correspondência que seria assinada pelo presidente da República ou pela presidente da República ou pela presidenta da República, basta assinar. Não há necessidade de registro nem do cargo, nem do nome. Ou seja, a Dilma só assina. Não precisa colocar mais nada. Agora, para todas as outras, de fato, você é obrigado a colocar sempre o nome e o cargo. A única que, no caso, dispensa é o caso da presidenta da República. Basta que ela assine. Tranquilos? Belas? Muito bem, eis então os pontos específicos acerca do padrão ofício. Feito isso, naturalmente, vamos lá fixar isso que a gente viu mediante alguns exercícios. Vamos lá, no material de vocês, acompanha aí. O primeiro que a gente vai fazer é o 1. O exercício 1, no material que vocês receberam aí, que foi colocado à disposição para vocês, temos aí, no caso, esse
texto que seria de um ofício. Brasília, 17 de fevereiro de 2008, ofício número 25, AGU. Senhor chefe de gabinete, informamos que a Advocacia Geral da União, AGU no estado do Amazonas, foi transferida para o novo endereço, blá, blá, blá. Há outras informações aí, mas isso aqui nos basta. O item 1 do material de vocês afirma isto aqui, ó. Para que as normas de redação do padrão ofício sejam respeitadas, no exemplo acima, o local e a data de emissão do documento devem ser deslocados para depois da identificação do ofício, alinhados à margem direita. Lembra que eu te falei que você precisava saber a posição de cada coisa? Olha aí o examinador perguntando para você. O item está dizendo que você tem que deslocar local e data de emissão para a direita, depois da identificação do ofício, à direita. Vamos voltar lá. A data está aqui. O item está dizendo que você tem de colocar depois da identificação do ofício e com alinhamento à direita. Certinho? Certinho, é a posição da data. Não é lá em cima, fica aqui depois e à direita. Ou seja, certo o item 1. Vejamos o item 2. O item 2 afirma o seguinte: no padrão de ofícios, memorandos, cartas circulares, o respeito à clareza da comunicação exige que sejam explicitados o remetente, o destinatário e o assunto do documento antes do vocativo, da seguinte forma: de Advocacia Geral da União no estado do Amazonas para YYY, assunto www. E aí, é assim que se faz? Não, não é assim que se faz. Esse padrão nunca existiu no Manual de Redação da Presidência da República. Portanto, o item está errado. Cuidado, isso aqui é um peguinha para quem trabalha em empresas. Em empresas é comum que se tenha comunicações, sobretudo comunicações internas, dessa natureza, de para. Mas isso não aparece no Manual de Redação da Presidência da República. No Manual de Redação, vimos o endereçamento aquela coisa pomposa para a correspondência externa e para o memorando, o endereçamento é aquela coisa bem simplificada, ao senhor e o cargo. Nunca desse jeito. Errado o item. Avançando. No exemplo apresentado, foi desrespeitada a normatização no vocativo, pois é necessário identificar o destinatário também pelo nome e sobrenome. Se a gente voltar ao nosso texto, eis aqui. O item está dizendo que foi desrespeitada a normatização no vocativo, porque você precisa colocar também aqui o nome e sobrenome da autoridade. É isso mesmo? Temos que colocar o nome e sobrenome aqui? Não! Vocativo é senhor e o cargo. Não confunda o vocativo com o endereçamento. É lá no endereço que você coloca o nome da autoridade, se for correspondência externa. O vocativo é só senhor e o cargo, nada de nomes. Errado, totalmente errado, então o item 3. Eis aí, errado o item 3. Avancemos, pegue o item 41 agora. Avance aí no seu material, dê um pulinho lá, o item 41. Só conferindo, é isso mesmo. O item 41. O item 41, antes de si, traz esse texto aí. Aliás, já havíamos trabalhado com esse texto na aula passada, vamos aqui no caso apresentá-lo de novo. Brasileiras BSB 8/3/2009. Excelentíssima senhorita, o abaixo assinado aluno compulsivo de cursos preparatórios para concursos públicos, dotado da esperança férrea de se tornar brevemente o eminente funcionário público, vem muito respeitosamente por meio desta informar a vossa senhoria que se inscreveu para o provimento de vaga no cargo de analista de trânsito de Tetrandef, blá blá blá. E aí temos na sequência, aproveito o ensejo para manifestar-lhe também, outro sim, a intenção de retomar tão logo seja aprovado minhas funções de noivo junto a vossa excelentíssima. Haja vista o grande amor que te devoto. Reitero protestos de estima e consideração. Eis aqui a assinatura do sujeito, a linha e aí o nome, Juarez Alencar Cabral. Vejamos o que o item 41 nos diz. A forma de identificação do signatário da carta coincide com a recomendada para as comunicações oficiais, que deve conter os seguintes elementos: a assinatura do remetente, a linha contínua para se apor a assinatura, o nome da autoridade que expede a comunicação grafada em maiúsculas e com alinhamento centralizado. E aí? Olha aqui como está. A assinatura centralizada, a linha contínua, o nome da pessoa com caixa alta e alinhamento centralizado. Certinho? É assim que se faz a apresentação de identificação do signatário? Certo ou errado?
errado. E onde foi que esse item errou? Onde foi o grande pisão na bola? Exatamente na linha. Não existe essa linha no padrão ofício. É simplesmente, no caso, você tem o espaço para a pessoa assinar, e aí já vem o nome, e outra coisa que aqui também faltou, a indicação do cargo. Mas só pelo fato de falar que há a necessidade dessa linha, o item já está condenado. O item está errado. Errado, então, a indicação do item 41. Muito bem. Vejamos o 42 na sequência. O fecho que consta na carta é empregado durante muito tempo em expedientes oficiais de variada natureza. É permitido atualmente somente em mensagens cujo signatário seja servidor que se dirija ao ocupante de cargo imediatamente superior. Vejamos, ele está falando do fecho. Vamos lá voltar. Eis aqui o fecho, qual é? Isso, o fecho é esse aqui, ó. Reitero protestos de estima e consideração. Esse fecho é recomendado atualmente? Não, só existem 2 fechos, lembra? Respeitosamente, para superior hierárquico. Para todos os demais casos, atenciosamente. Essa história de reitero, protesto, está errado. Não existe mais esse fecho na correspondência oficial. Errado o item 42, então. Beleza? Avance e pegue o item 44. O item 44 afirma: a carta, apesar de escrita em tom jocoso, segue a norma de numeração que deve ser aplicada aos parágrafos contidos no texto do padrão ofício. Princípio que tem o objetivo de facilitar a alusão a qualquer informação do documento. E aí, o que você acha? Volte lá ao texto e verifique. A carta ela foi escrita em tom jocoso, ou seja, em tom de brincadeira, mas ela segue a norma de numeração. Certinho? Esse item está errado. Errado. O item está errado. Professor, por que está errado? Não tem que numerar tudo? Está errado por causa disto aqui, ó. Isto aqui não é um fecho? É um fecho errado, mas é fecho. A numeração se destina aos parágrafos do texto. Vocativo não é numerado, fecho não é numerado. Você só numera os parágrafos do texto. O vocativo e o fecho vêm com recuo paragrafal, mas não são numerados. Você só numera o que está aí no meio do caminho, os parágrafos do texto. É por isso que o item está errado. Errado, então, a numeração de fato tem por objetivo você retomar a fazer alusão a algum elemento anterior do texto. Essa parte que final está correta, mas a parte inicial está errada, quando diz que você segue a norma de numeração. Não segue, você não deveria ter numerado o terceiro parágrafo, porque que lá não é parágrafo do texto, e sim o fechou. Muito bem. Mais um itemzinho, temos aí, ó. Caso se tratasse de ofício expedido em repartição pública, a carta teria de sofrer várias alterações. Uma delas é a necessidade de fazer constar a margem esquerda superior, ou seja, a margem esquerda lá em cima, tipo e número do expediente, seguidos da sigla do órgão que o expede. E aí, certinho? Veja como, de novo, o examinador, ele localiza margem esquerda lá em cima, superior. É lá na margem esquerda superior que você coloca número do expediente, aliás, tipo número, seguido da sigla. E isso é a posição, a primeira informação do padrão ofício. Consequentemente, o item está certinho. Certo o item 45, então. Beleza? Mais um. Item 46. A identificação de local e data da carta está em conformidade com as normas do padrão ofício expostas no Manual de Redação da Presidência da República. Fala sério, a data que apareceu lá, está certinha? Totalmente errada. Você está acompanhando o seu material? Está totalmente errada. Por quê? Primeiro, está centralizada. Não é centralizada, é a esquerda. Perdão, a direita. Segundo, você pode colocar BSB, abreviar o nome da localidade? Não. A indicação da data é sempre por extenso. Tanto a indicação da data em si, quanto a localidade. Você não pode abreviar. E terceiro, você pode usar barras na indicação da data? Não pode. A data oficial do documento é por extenso. Barras ou hífens você coloca apenas dentro do texto. Ok? Então a data está totalmente errada, consequentemente também o item 46 está
errado. Tranquilos? Belas? Vai lá tomar um golinho d'água, vai tomar um deglute. Deglute, deglute, deglute. Daqui a pouco voltamos.